A paz do Senhor, minhas amadas, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, mais uma vez aqui com vocês, continuando o nosso tema, fortalecendo o caráter do cristão, fortalecendo aí com as virtudes que descobrimos que já estão em nós, né, queridos? Porque Deus implementou, Deus colocou ali o chip original dele, essas virtudes, porque esse era o desejo do coração do Pai. Então, hoje estamos mais um dia e nós vamos falar sobre o testemunho de uma vida virtuosa, né? Vamos trazer aí os dois exemplos e também trazer uma prática, né, de como nós podemos ter esses testemunhos de uma vida virtuosa. Creio que cada uma de nós já vivemos em algum momento, alguém olhar para você e você servir de testemunho de uma virtude que o Espírito Santo destacou em você, né? E nós louvamos a Deus por isso. Vamos chamar a irmã, glória a Deus. Vamos chamar então aqui, né, a irmã Miriam para dar, né, também um alô que está aqui, graças a Deus, vai trazer para a gente a primeira palavra. Mas nós vamos começar com oração, né, irmãs? E a irmã Filomena, que vai fazer essa oração inicial, que, que está aqui, irmã Filomena, então ore para que, né, o Espírito Santo de Deus sinta-se à vontade no nosso meio e que seja uma tarde rica na presença do Senhor. Tá bom, obrigada. Obrigada, Senhor, aleluia. Obrigada, oh Pai, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Mais uma vez, Pai Santo, eu quero agradecer por estar aqui presente com as outras irmãs, me pedirem para orar. Oh Pai, sou grata por isso. Quero começar por agradecer, Senhor, pelo dia maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Ao levantarmos, estamos aqui todas presentes para ouvir a Sua palavra. Quero também agradecer, oh Pai, pela nossa família. Oh Deus, que saem pela manhã, vão trabalhar. Senhor, só Tu sabes aonde eles têm passado, porque o Senhor é que tem nos dado todo esse livramento. Obrigada ao Pai, porque o Senhor é aquele que tem nos dado todos os santos dias o mantimento, a roupa, até mesmo respirar. Nós te rendemos graças, Senhor, porque não é fácil, porque muitos deitam e já não acordam, já não sentem a presença deste respirar como todos nós estamos aqui presentes. Também quero pedir ao Pai da Glória que nos perdoe, porque muitas das vezes nós pecamos por palavras, pensamentos e mesmo ações. Às vezes também nem prazer nós temos de dar um bom dia àquela pessoa que está passando ao lado de nós ou àquela pessoa que está com tanta dor. A gente às vezes nem temos o tempo de dar um abraço ou dizer uma palavra para aquela pessoa se sentir alegre. Obrigada, Pai, por tudo quanto tens feito nesta vida, Senhor. Nós vamos entregar as nossas famílias nas tuas mãos, vamos entregar a noite maravilhosa que o Senhor tem nos concedido nas tuas mãos. Assim nós oramos e amém. Amém, amém, glória a Deus. Então vamos passar a palavra, né, para a nossa primeira virtude da primeira vida, né, de testemunho de virtudes, que é a irmã Miriam. Trouxe aí uma surpresa para a gente, vai falar aí sobre uma mulher virtuosa. Amém. Graça e paz da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, amadas. É sempre um prazer estarmos aqui reunidas para falar da palavra de Deus, partilharmos aquilo que o Pai já tem colocado no nosso coração. Glória a Deus. O nosso tema de hoje, ele traz o testemunho de uma vida virtuosa. Estamos falando sobre virtudes do alto. Sabemos que essas virtudes já fazem parte do nosso DNA. E o versículo inicial aqui que eu quero deixar para vocês está lá em Tito. Tito é uma das cartas em que o apóstolo Paulo escreveu, é uma das cartas pastorais que Paulo escreveu. E em Tito 2, 7 e 8 está descrito assim: em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina,
mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. O que Paulo quis dizer com isso quando ele escreveu para Tito ali? E essa carta também se aplica a nós, como mulheres do plano original de Deus. Paulo aqui está dizendo não que nós sejamos impecáveis, mas ele diz que é para nós sermos irrepreensíveis. Da mesma forma que ele escreveu para Timóteo ser irrepreensível, ele também estende aqui a Tito. E estende a cada uma de nós, como mulheres, que sejamos irrepreensíveis. Isto é, nós sermos diferentes, significa nós vivermos de forma diferente, alinhadas com a palavra de Deus. Mesmo que tentem nos acusar, não haverá verdade nas acusações. Irrepreensíveis, então, aqui, por que Paulo escreve? Antes de adentrar numa virtuosa que eu quero trazer aqui para vocês, acho que vocês já leram a história dela, ela é citada assim em 2 versículos, mas ela traz assim um testemunho lindo de uma vida virtuosa. Quando Paulo escreve aqui, o que ele quer dizer com isso? A verdade é que nós somos o quê, amadas? Cartas vivas. Não somos cartas vivas? 2 Coríntios 3, versículo 2 e 3 vai dizer que nós somos cartas vivas, lidas por todos à nossa volta. O que as pessoas estão lendo? Testemunho da minha vida, testemunho da sua vida. O que as pessoas estão lendo? O que a sua família está lendo? A forma como nós vivemos vai falar mais alto do que as nossas palavras. Os exemplos, né, a nossa vivência diária vai dizer mais alto do que as nossas palavras. Então, Paulo aqui ele está orientando a Tito e também a cada uma de nós a sermos exemplos em tudo. Isso não significa nós sermos perfeitas, porque todos nós vamos errar em alguma parte da nossa vida, vamos errar. Estamos em processo de reconstrução, de manutenção pelo ABA. Mas o que ele quer dizer aqui? Que nós devemos ter coerência na nossa vivência. Se dizemos que somos de Cristo, então devemos agir como somos de Cristo. É ser firme na nossa fé e doce na nossa fala. Ser firme na nossa fé e doce na nossa fala. É nós mantermos a integridade, mesmo quando ninguém estiver olhando. É ter uma vida que reflete a verdade de Cristo, ainda que em silêncio. Lembrando que cada um de nós temos o nosso tempo com Deus, a nossa maturidade. Umas estão caminhando, então já estão mais maduras na fé, outras estão caminhando na maturidade, não é? Não estamos todas. O tempo da Nívia é o mesmo que o meu. Não, a Nívia tem o tempo de vivência dela com Deus, a caminhada dela com Deus, a busca por relacionamento e maturidade com o pai é diferente da irmã Filomena, é diferente da Lília, é diferente da minha. Porque só quem conhece o nosso particular é Deus. Se tenhamos esse particular com Ele. Jesus nos ensinou com a sua vida. Jesus ele não se defendia com palavras, mas deixava suas obras falassem por ele. A mulher virtuosa de Provérbios 31, que a gente escreveu, né, Nívia? Nós escrevemos no livro Virtudes sobre a mulher de Provérbios 31. Ela também era assim. Como? A sua força e dignidade vinham do seu relacionamento com Deus. E quando ela abria a boca, ela fala. Ela falava e ela fala com sabedoria. Por que ela fala com sabedoria? Porque nós somos essas mulheres virtuosas, ativadas. Ai, irmã, eu ainda não me sinto assim. Ainda não se sente assim, mas o Espírito Santo está te movendo e ativando em cada uma de nós essas virtudes para que nós vivamos segundo o plano original, a essência, voltemos à essência de quem nós somos, em quem o Pai nos criou para ser.
Então, o mundo precisa ver-nos brilhar com simplicidade e com autoridade ao mesmo tempo. Simples e com autoridade. Não porque nós queremos impressionar as pessoas, mas porque nós fomos transformadas de dentro para fora. Glória a Deus. E essa transformação está gerando frutos visíveis. Quando Paulo traz aqui que é para nós sermos irrepreensíveis, é seguindo o que Jesus diz em Mateus 5,16. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. E aí vem Paulo e complementa lá em 1 Coríntios 11. Sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Glória a Deus. E agora nós entramos. Quem sou eu? Quem é essa mulher que eu vou falar? Quem se habilita a dizer, a Nívia não vale, porque a Nívia já viu os slides. Mas quem se habilita a dizer que mulher é essa que eu vou trazer aqui o testemunho dela? Testemunho de vida dela. Ninguém se habilitou? Ok. A mulher cujo testemunho falou mais alto que a morte. Quem é? Quem sou eu? Quem sou eu? Que o testemunho dela falou mais alto que a morte. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, aleluia. Vou falar sobre ela, né, para não delongar tanto aqui. Tábita, que significa Dorcas. Em Atos, capítulo 9, versículo 36, vai falar sobre essa mulher. Todavia, havia em Jope uma discípula, observe bem que ela não era seguidora, ela era discípula, chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas, e estava cheia de boas obras e fazia esmolas. Dorcas, ela não era apenas conhecida pelo seu nome, mas pelo seu caráter. Ela tinha impresso nela o caráter de Cristo. Aleluia! Em um tempo, né, no tempo ali da igreja primitiva, onde as mulheres podiam ser esquecidas nos registros, principalmente nos registros históricos, mas Dorcas se tornou inesquecível tanto no céu quanto na terra. Por isso que quando Lucas escreve o Evangelho, o Atos dos Apóstolos, quando ele escreve essa carta para um rei ali, ele cita o nome dela. Todos os nomes citados na Bíblia, eles têm uma singularidade. Possamos prestar atenção nisso, viu? Então, ela se tornou inesquecível no céu e na terra, por uma vida que frutificava em boas obras. E aí eu vou falar sobre as virtudes que era visível nela. Virtude manifesta em serviço. Dorcas, ela estava cheia de boas obras e esmolas que ela fazia. A virtude aqui é uma evidência prática. Então, ela vivia na prática essa virtude. Dorcas servia os necessitados, costurava roupas para as viúvas e socorria com generosidade. Ela usava o que tinha nas mãos para manifestar o amor de Deus. E a minha pergunta para você e para mim também. Quem que nós temos abençoado com o que está nas nossas mãos? Você tem sido generosa? Seu serviço, seus atos de servir, seus serviços, o seu dom assistencial de servir, aponta para Jesus ou aponta para você mesmo? Anote essas perguntas e depois, com o tempo, você responda. Numa calma, numa tranquilidade, Senhor, eu tenho abençoado com o que está nas minhas mãos, o serviço que eu estou prestando, esse dom assistencial que o Senhor já ativou em mim, de servir o outro, ser generosa, está apontando para Jesus ou está apontando para mim?
Segunda virtude aqui é que ela deixa um legado de lágrimas e honra. Por quê? O que aconteceu com a Dorcas? No início, nós falamos que o testemunho de uma mulher, isso significa que ela morreu. Aconteceu alguma coisa com ela, né? Que ela foi glorificada, o Deus foi glorificado na vida dela. Glória a Deus. Todas as viúvas o rodearam. Rodearam quem? O Pedro. Chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera. Quando Dorcas morreu, ela morreu. Mas aconteceu algo inédito. O testemunho daquela mulher falou mais alto. Não foi preciso discursos, mas os seus frutos falaram por si. O Espírito Santo ele está despertando uma geração de mulheres como Dorcas para esse tempo. Aleluia. Que nós sejamos conhecidas no céu por nossos atos de justiça e compaixão. No meu carrasco. Que possamos ser essas mulheres que estão prontas para vestir aqueles que se encontram nus. E aqui eu falo, aqueles que se encontram, e acolher aqueles que se encontram quebrantados, gerar transformação aonde nós formos. Aleluia. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor diz em Colossenses 3,12 que é para nós revestirmos como eleitos de Deus, santos e amáveis, de entranhas misericórdia, né? Exercitando ali o caráter do cristão. E a minha pergunta para nós aqui nesta sala, que tipo de lágrimas o nosso testemunho está gerando? Que nós possamos ser essas que deixam legados, que sejam eternos, que serão honrados mesmo quando nós partirmos. Pois ao longo da vida que passamos aqui, esse fiozinho que passamos aqui nessa terra, que possamos deixar legado, semearmos vida, semearmos a bondade de Deus, semearmos a misericórdia, semearmos a compaixão, a piedade, exercitar a piedade. Semeando justiça, esperança e salvação. Assim como diz Provérbio 31, 30, que a mulher virtuosa será louvada. E é o que acontece com a Dorcas aqui. A outra virtude que ressuscita e glorifica a Deus. Mas Pedro, o apóstolo Pedro, pondo todos para fora, pôs-se de joelho e orou. E a Dorcas abriu os olhos e apresentou Dorcas viva para aquelas pessoas que estavam chorando. A virtude de Dorcas não apenas inspirou, mas gerou fé para o milagre de ressurreição. Mais um milagre de ressurreição, glória a Deus. A fé da comunidade e a intercessão de Pedro moveram o céu. Deus respondeu à fidelidade com uma vida nova. Há coisas que Deus deseja ressuscitar na minha e na sua vida. Sonhos, dons, propósitos. Mas será que estamos prontas para isso? O Senhor está ressuscitando mulheres que foram esquecidas, dons que estão adormecidos, propósitos que foram enterrados. Aleluia. Mulheres virtuosas escondidas no serviço estão sendo erguidas com poder e com unção. Você crê nisso? Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Porque em Isaías 60, versículo 1 diz: Levanta-te e resplandece, porque já vem a luz. Aleluia. E o último ponto que eu quero deixar aqui para vocês é o resultado. O resultado do que aconteceu com Tabita Dorcas foi conversões e impacto na comunidade onde ela estava. E hoje nós podemos falar dessa mulher que tem um testemunho de uma vida virtuosa. Em Atos 9:42 dá continuidade, e foi isto notório por toda Jope. Muitos creram no Senhor. Aleluia. A vida de Dorcas gerou fé. A sua morte provocou clamor. Aleluia. E a sua ressurreição causou salvação. Glória a Deus. Que impacto a minha e a sua vida tem causado na comunidade aonde nós estamos? O nosso testemunho de vida, não são as nossas palavras, amado, o nosso testemunho de vida tem levado os outros a crerem no Senhor Jesus? É para nós pensarmos. Anote para você responder posteriormente. Essa, então, é o testemunho de uma vida virtuosa, de uma mulher que poderia ficar esquecida nos registros históricos, mas citaram ela aqui nas Escrituras, que é para nós nos espelharmos e vermos: uau, o nome de Dorcas está aqui, que o nosso nome seja conhecido no céu, assim como o nome de Dorcas foi conhecido também, e é conhecido na terra. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu passo, então, para a próxima virtuosa que Nívia vai trazer. Glória a Deus. Ah, que lindo, muito lindo essa explanação, né, sobre Dorcas. É lindo, a valorização, a, a restauração do serviço, né, no serviço, porque muitas pessoas, é, com essa moda de coaching, né, de mentoria e tudo, muitas pessoas querem ser as mentoras, mas muitos não querem servir, né? E esquecem que no reino de Deus é o contrário, né? Então é muito lindo, muito rico, tudo isso que você trouxe, já fiz minhas anotações aqui. E a principal que eu coloquei aqui foi a sua mudança, que no caso Doca estava morta e ela mudou, né? Foi mudado o estado dela, de morta para viva. Então, a sua mudança, pelo poder de Deus, leva à salvação de outras pessoas. Então, mesmo que você ache, mas eu não estou morta, eu estou viva. Mas se tiver alguma coisa, como a irmã Miriam falou, né? Está enterrada, pelo poder de Deus, isso vier à tona, com certeza vai tocar outras pessoas. E a próxima, que eu virtude, uma mulher, né, que é também dá um exemplo de virtude, de uma vida virtuosa. Quem é que pode, a Miriam não pode falar, e nem a Lília. É, quem sou eu? Toda a cidade sabia que eu era uma mulher virtuosa. Quem vocês acham que é? Ah, Filomena, Leonor, qual é a mulher que vocês acham que é? Bom, então eu vou falar. Posso falar? Então vamos lá, pode passar, por gentileza, amiga. Vamos falar quem é? É a Ruth. A Ruth, a Moabita, né? Então, eu pensando sobre o que trazer, né, de uma mulher, de exemplo, de uma vida virtuosa, porque a gente não está falando só da mulher virtuosa de Provérbios 31, que é a essência, né, da mulher, da criação de Deus ali, somos nós, na verdade. É o nosso espelho, a mulher virtuosa, só que ela não tem um nome.
ela não tem o nome do marido dela, não tem o nome dos filhos. É um exemplo, né? É a excelência da mulher virtuosa, é a mulher de Provérbios 31. Mas quando a gente traz, como a Miriam trouxe ali, ó, a vida de Dorcas, né? As pessoas chorando, o que ela fazia, como ela fazia, e o resultado da vida dela, a gente já consegue ver na prática as virtudes. Então, aí a gente vê em Ruth 3:11 que diz assim: Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Que lindo, né, minhas irmãs? Imagina, você mora na sua cidade. E toda a sua cidade, quando fala da Miriam, vai dizer: Ah, irmã Miriam é uma mulher virtuosa. Quando fala da Lília, ah, Lília, filha do seu fulano, filha, né, que mora em tal lugar, que frequenta. Ah, é uma mulher virtuosa. Toda a cidade, né, comentava isso, que ela era uma mulher virtuosa. Então, aí a gente vê então que é Ruth, né? Essa mulher que toda a cidade conhecia. Mas quem eram os moabitas? Por que Ruth era considerada uma estrangeira ali, né? Vamos conhecer um pouquinho da história de Ruth. Então, primeiro os moabitas, eles eram um povo nômade, né, que eles mudavam de um lugar para o outro, e eles eram descendentes de Ló, lembra, o sobrinho de Abraão? Os Moabitas foram descendentes da filha mais velha de Ló. Né? Ali naquela situação, para quem não conhece essa história, vê lá em Gênesis, lá toda a situação que aconteceu com Ló, quando eles escapam de Sodoma e Gomorra. Mas então, ele é descendente próximo do descendente de Abraão, que é o povo de Israel. Se você nota aí no mapa, você está vendo ali Jerusalém, e aí a gente tem ali em cima, é, seria a região dos Amonitas, e mais embaixo a região dos Moabitas, que está ali, Moab. Aí, na Bíblia, os historiadores colocam que eles viviam a leste do Rio Jordão, ali em cima, Jordan River, né? Então, eles viviam do outro lado do Rio Jordão. E Jerusalém ali tinha Belém. E essa região era uma região agrícola. De repente, a gente pode. E eles eram bastante desenvolvidos, os moabitas, né? É, E talvez seja por isso que essa história depois vai se desenrolar, porque a gente sabe que Noemi, que é a sogra de Ruth, e Elimeleque, que é o sogro, eles saíram de Belém por causa de uma grande fome e foram com certeza para essa região, que era uma região agrícola, bastante desenvolvida, por conta disso, né? Provavelmente, né? Isso é uma especulação. Só que nessa região eles adoravam vários deuses e a religião deles era comparada ao paganismo mesmo. Eles tinham os deuses da fertilidade, mas o principal deus que eles adoravam era esse deus Quemos, que eles ofereciam sacrifícios de animais, assim como o povo de Israel também oferecia sacrifício de animais, né, para Deus por conta do pecado ou por conta de alguma regra dentro da lei, também os moabitas, eles ofereciam sacrifícios aos seus deuses. No entanto, eles também faziam sacrifícios de humanos, que eram, e isso fazia com que causasse repulsa, né, nessa prática entre os israelitas e os moabitas. A gente deve lembrar também que os moabitas, em algum tempo, viveram bem ali, conviveram bem com os israelitas. No entanto, quando o povo foi levado escravo para o Egito, foi até o Egito, né? E depois se tornaram escravos, foram libertos. Quando eles voltaram ali, né, para a Terra Prometida, os moabitas, eles não foram hospitaleiros com o povo de Israel. E aí, quem lê a Bíblia ali vê que aí já fica a coisa ali, né, anotada. Não for, depois o Senhor cobra isso, porque eles não foram hospitaleiros com os seus irmãos. E também quem lembra dessa história lá da mula, né, que falou com o profeta, foi justamente aí, foi o rei de Moabe que contratou Balaão para amaldiçoar Israel ali, porque ele estava com medo, Israel estava crescendo, estava tomando conta ali das campinas, justamente
Então ele contratou ali Balaão para amaldiçoar e ele não conseguiu amaldiçoar Israel, porque aquele que é abençoado não tem quem amaldiçoe, né? Aleluia, né? E essa época era a época dos juízes. Então, essa foi o quadro aí que Ruth vivia, nasceu, era o povo de Ruth. Pode passar, minha querida. E aí, então, Ruth cresce nesse meio, nesse povo. Elimeleque e Noemi saem ali de Jerusalém e vão para as campinas de Moabe. Lá levaram seus dois filhos juntos, né? Elimeleque morre e fica só Noemi e seus dois filhos. Com o tempo, então, um dos filhos se casa com Orfa e o outro se casa com Ruth. Elimeleque morre primeiro, depois morrem os dois filhos e ficam as três mulheres. E aí a partir daí, minhas irmãs, que a gente começa a enxergar um pouquinho mais de Ruth. Porque que lá no versículo inicial, toda a cidade ficou sabendo que ela era, né, ali uma mulher virtuosa. Glória a Deus. Então, essa é a história. Depois, Noemi, então, ficando só ela e as duas noras, resolve voltar para Belém, porque ela ouve falar que Deus abençoou o seu povo, então ela resolve voltar. E aí ela diz assim para as suas noras, que elas, né, possam ficar com a sua cultura, com seus pais, com seus deuses, que ela iria voltar sozinha para Belém. E aí é nesse contexto que a gente ouve a maior expressão, pode mudar, por favor, né? A maior expressão de fidelidade e ao mesmo tempo de determinação. E aí eu quero destacar essa virtude em Ruth, a, a virtude de uma mulher determinada em Deus. A virtude de uma mulher determinada é diferente de uma mulher imperativa, é diferente de uma mulher mandona, é diferente de uma mulher dominadora. Aqui é uma determinação em Deus. A gente ouve a maior declaração de amor, de fidelidade e determinação, que muitas pessoas usam até essa passagem como até para promessas de casamento, não é? Que diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali se farei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, esse está escrito em Ruth, capítulo 1, versículo 16 e 17, essa linda declaração de fidelidade. Então, a gente vê ali uma determinação de Ruth em Deus. Ela era de uma cultura que tinha vários deuses, inclusive que sacrificavam, mas de alguma forma ela aprendeu sobre o Deus de Israel. Com certeza, com exemplo como de Noemi, a própria reunião da família, ela foi aprendendo. E sem falar, né, meus irmãos, que eles eram um povo que eram sobrinhos, né? Ló, a descendência de Moab, era sobrinho de Abraão. Então, eles tinham algumas coisas que se entrelaçavam na sua cultura, apesar de eles terem aberto para outros deuses. E Israel não. Israel se manteve ali apenas seguindo o único Deus. Mas ela fala: não, teu Deus vai ser o meu Deus. E ela determina. Aí a gente vê que Noemi viu que Ruth estava decidida, ela não falou mais nada. E aí a gente vê uma virtude. Por que que isso é uma virtude? Isso não é uma. Ela não está mandando em Noemi. Ela não está ordenando Noemi. Ela não está colocando a vontade dela como imperando. Ela está se responsabilizando pelos seus atos. Ela determinou. Ela disse: Eu vou, porque eu quero uma nova vida. Eu não quero essa cultura mais. Eu não quero mais. Agora eu já conheci a verdade. E eu quero continuar seguindo a verdade. E sabe o que é interessante? Que ela não disse assim: Olha, eu vou, mas se não der certo, eu volto.
Ela não falou isso. Ela determinou, ela disse: Olha, aonde tu morreres, eu morrerei. E aí a gente vai ver mais algumas. Pode mudar, Miriam, por favor? E a gente vê essa virtude da determinação de Ruth, que ela venha sobre nós através do Espírito Santo de Deus. Né? Então, ok. Só para gente, eu anotei aqui três importantes, eu não coloquei no slide, mas eu coloquei então três. Como você pode perguntar? Como então que eu posso ver essa determinação em mim, não saber, tendo discernimento que não é da minha carne, tendo discernimento que não é da minha personalidade forte, que quer mandar em tudo, tendo discernimento que não é a minha vontade de controlar tudo, né? Qual que é a diferença? Que tem muitos de nós sofremos por isso, porque a gente quer ter controle de tudo, mas a gente vê que Ruth, ela não está fazendo isso, né? Ela está simplesmente se responsabilizando pela sua própria vida em Deus, né? Então a gente vai vendo aí e com o andar, né, dessa história, depois que ela fala isso, então elas seguem para Belém. E esse exemplo de mulher virtuosa é que eu quero falar. É um exemplo que vai culminar ali quando ela chega naquela cidade. Com pouco tempo que ela está ali naquela cidade, toda a cidade fica sabendo que ela é uma mulher virtuosa pelas suas atitudes. E aí, Ruth, ela tem muitas virtudes. Você vai ver que ela trabalha, ela não come o pão da preguiça, né? Ela, inclusive, era de uma região de agricultura, então, assim que ela chega na cidade, ela já pede para para Noemi deixá-la, né, e colher, né? Deixe ir ao campo apanhar espigas, né? Então ela decidiu, ela era uma mulher determinada, ela chegou lá, não ia ficar o quê? Agora chorando, como Noemi chegou e falou, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, né? As mulheres queriam dizer das boas-vindas e ela estava ali triste. Não, Ruth, ela foi determinada ali. Ela foi determinada, porque de alguma forma ela ouviu que Deus mudava situações. De alguma maneira, ela aprendeu isso com a vida da família que ela conviveu. E ela ouvia, as pessoas ouviam que Deus tirou o povo do Egito, né? Que Deus fez todos aqueles milagres. Então, ali, ela sabia. Então, ela decidiu. Então, ela levantou-se e foi. A neurociência fala, o pessoal gosta, né, de ouvir essa palavra, olha, a neurociência diz isso. E quando você tem que fazer uma coisa, você tem que levantar e fazer. É agora, tipo, por exemplo, vamos supor, eu preciso fazer um exame que eu tô, né, deixando de fazer por muitos anos. Então, o tempo, né? Então, terminou essa live, você já vai, entra lá, já liga e marca, né? Então, é assim. Então, se Ruth deixasse esfriar ali e começasse a chorar também, ia ficar difícil para, mas ela não, ela continuou na sua determinação. No capítulo 2, 23, se vocês, né, tiverem aí com as suas Bíblias abertas, abrindo o livro de Ruth, ele é um livro pequeno, a gente pode passear nele. A gente vê também que ela decidiu obedecer a sua sogra. Ela fala assim: tudo que você fizer, eu farei. É, é, e ela decidiu também, porque assim, ela chegou lá e ela foi colher, acabou encontrando Boaz, né? Para quem ainda não sabe a história. E aí Boaz, né, faz toda uma facilidade para ela ali, para ela colher as espigas e dar uma proteção. Ela fica junto com as minhas moças, come aqui junto, e dá toda uma proteção para ela. E aí ele diz assim: fique aqui com as minhas servas. E aí, aí Noemi fala: olha, fique então lá com eles, não vá colher em outro campo, colhe lá. E ela fala: tá bom, então eu vou ficar lá até o fim da cega. Vocês sabem, né? A gente deve imaginar, eu não estudei profundamente sobre esse tempo de cega, mas não deve ser de um dia para o outro, né? Vai ter ali um tempo de colheita ali por algum tempo.
Então, ela manteve-se firme ali naquele propósito de colher no campo de Boaz. No capítulo 3, a gente verifica que Noemi, ela fica pensando, eu tenho que fazer algo pela minha nora, porque a gente vai ver que fala assim, que Ruth ficou colhendo até o final ali da cega, lá no campo de Boaz, e ela ficou morando com a sua sogra. Porque, meus irmãos, você era uma moça jovem, com toda certeza. Então, ela poderia chegar lá, poderia, né, se encantar com alguma coisa, como diz o próprio Boaz fala, você não procurou homem mais novo, você não procurou, né, pessoas mais novas, você cumpriu, né, decidiu cumprir aquilo que Deus tinha colocado através da lei. Então, assim, eu acho muito bonita a determinação dela, nesse sentido de ter o temor de Deus, né? Então, Noemi ali orienta para que ela vá pedir a Boaz que fosse o seu remidor, né? E é interessante que Noemi diz assim: agora você já fez a sua parte, te aquieta, porque esse homem, eu conheço ele não vai sossegar enquanto não resolver isso. E aí a gente aprende o que com Ruth? Que a gente tem que ser determinado, minhas irmãs, até aquilo que a gente pode fazer, né? A nossa determinação, ela vai até um lugar, até aquele patamar que eu posso ir. E a gente tem que saber respeitar até onde eu tenho que ir e até onde é o do outro. Lembra da live passada que a gente falou? Todos nós temos uma porção. Então, você tem que saber até onde é a tua porção de determinação e até onde tem que ser a do outro. Noemi foi uma pessoa determinada ali em criar a família, passar os princípios. Ruth foi determinada em mudar a vida e seguir a Jesus, a Deus na cultura deles ali, é um único Deus. Mas Boaz também foi determinado. Ele foi determinado em resolver aquela situação naquele dia, né? Então, por quê? Porque ele viu que ela era uma mulher virtuosa, né? E tudo que ela estava fazendo pela sua sogra. E aí a gente vê depois que toda essa sua determinação em obedecer, então escrevam isso aí no seu coração, porque foi algo que eu escrevi no meu coração, toda essa atitude, essa determinação de Ruth de obedecer, ela foi abençoada pelo Senhor. Ela foi abençoada pelos anciãos da cidade. Lá no capítulo 4, no versículo 11, eles falam que esta mulher seja ali como foi Leia e como foi Raquel, que estabeleceu o povo de Israel. E ela foi abençoada. E o importante de uma virtude é que a sua consequência louve a Deus. E aí a gente verifica o link, né? Com o que a Miriam acabou de falar. Então, Deus está falando com a gente hoje sobre isso, que no caso da Ruth, a determinação dela de obedecer, quando a gente vai ver lá no capítulo 14, as mulheres falam assim: Bendito seja o Senhor, este menino, porque, né, a Noemi foi abençoada com um filho através da Ruth. Então, as pessoas louvaram ao Senhor, falou, bendito seja, eles não falaram, bendito seja a Ruth, bendito seja a Noemi, bendito seja Boaz. Eles louvaram a Deus, porque eles reconheceram que Deus mudou a história dessas mulheres, através dessa determinação de Ruth de obedecer, né? Se a gente for ver o filho de Ruth, com Boaz, o nome dele é Obed. E Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi, né? E aí a gente sabe que de Davi, de Abraão até Davi foram 14 gerações, de Davi até Babilônia, lá do exílio de Babilônia foram 14 gerações, de Babilônia até Cristo foram 14 gerações. Então a gente vai ver que Noemi tá, ali essa história está passando bem próximo já da chegada de Cristo ali, né? Então a gente sabe que José era da descendência de Davi, o pai, né, de Jesus ali, o pai adotivo, né, de Jesus, vamos dizer assim. Então, meus irmãos, você nota que uma moabita, ela entra lá na genealogia de Jesus, que a gente vai ver em Mateus 1:5. Eu acho que é Mateus 1:5.
você vai ver ali, vai estar dizendo isso, a filha que teve com a Moabita. Então, a gente aprende, meus amados irmãos, que a determinação, olha que lindo, ser determinada faz com que se cumpra o propósito do céu. Ser determinada em Deus faz com que se cumpra o propósito do reino. Então, aleluia. Se você escutou algo do Senhor no seu coração, seja determinada nisso, porque vai se cumprir o propósito. Qual era o propósito? Teu filho Obed. Teu, e seguir a sequência aí da genealogia, não é, meus irmãos? Então, eu louvo a Deus por esse aprendizado que eu tive com o Ruth, de ser determinada. A gente vai levantar para vencer. Vamos levantar para vencer, como Jesus, né? Eu acho lindo aquele versículo que fala que Jesus vem como vencedor. Ele vem para vencer e como vencedor. Porque tem uma coisa que às vezes você fala assim, não, eu sou mais que vencedora, mas a sua cara não está dizendo que você está mais que vencedora. A seu posicionamento não está dizendo que você está mais que vencedora, né? Então a gente tem que vir para vencer e a gente tem que estar determinada para vencer mesmo, né? Não é só da boca para fora. Então eu aprendo com Ruth isso, que se eu for determinada, o propósito de Deus, o propósito do reino vai se cumprir nas nossas vidas, como a Miriam falou aí, vem a salvação. Então, através da genealogia de Ruth veio a salvação. Ali, né, dentro que a gente vai ver, Jesus. E através da ressurreição de Dorcas veio salvação. Então, tudo culmina, aponta para Cristo, né? Tudo aponta para Cristo, e aí a gente tem que aprender isso hoje, né? A nossa vida, ela está apontando para Cristo, como Ruth, como Noemi, é uma pergunta que vai ficar hoje. A nossa vida, os nossos atos, e não, e como eu falei, não, ser determinada não é ser mandona, ser determinada não é ser dominadora, ser determinada não é você querer fazer a sua vontade acima de tudo, passando por cima de todos e de todos, não é isso. É ter três coisas para você distinguir a sua determinação. Primeiro, não confiar entre dois pensamentos. Para você ser determinada, você não pode ser como um vento você não pode ir para um lugar e para o outro, como diz em 1 Reis 18:21. Quando ele fala ali, olha, se Deus é Deus, segue a Deus, se é Baal, segue Baal. Mas não fica entre lá e cá, né? Então, para você ser determinada, a primeira coisa você tem que decidir por Deus, se você realmente, né, está vivendo ali no reino. Em Tiago 1:8 diz assim: inconstante em todos os seus caminhos, né? Então, um dia o Senhor falou isso no meu coração, esse versículo no meu coração. Porque às vezes você não avança, você não quer fazer determinadas coisas. O que que é isso? Você está sendo inconstante. Você vai, avança e depois você dá dois passos para frente e dá três para trás. Então uma hora você acredita, outra hora você não está acreditando. Uma hora eu estou cheia da unção, outra hora eu já, estou fria. Então, isso é ser inconstante no seu caminho. Um dia você está cheia da unção, outro dia você está. Eu não estou falando que nós somos humanos, nós vamos ter tristeza, nós vamos sentir fome, nós vamos sentir dor. Eu não estou falando disso, eu estou falando da nossa alma, do nosso coração, da nossa fé, tá, meus irmãos? Estou dizendo que a gente é super mulher, que só a criptonita que vai nos derrubar. Não estou falando disso, tá? Eu estou dizendo que é não ser inconstante nos seus caminhos, né? É ter uma fé, como a Miriam colocou aí, com fé constante e crescente. Mas principalmente se você está passando por alguma dificuldade, por exemplo, um dia eu estou cheia de Deus, estou buscando, buscando, orando, estou ali concentrada no céu, estou fazendo o meu devocional, a minha atividade que eu vou morar no céu, então todo dia eu tenho que lembrar um pouquinho do céu, estou fazendo essa minha atividade, aí no outro dia eu já não esqueço nada, não lembro mais nada do céu, eu só estou querendo saber de ver o bolo, de arrumar a casa, de ver o menino, a preocupação com isso e aquilo. Então, isso é ser inconstante em seus caminhos. Aleluia, glória a Deus, oh Pai. Tem misericórdia, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos perdoe. E isso sim tem a ver
com a disciplina, como a Miriam colocou. Em Tiago 4,8 diz assim: limpai os corações, vós que sois de ânimo dobre. Ânimo dobre é que não tem uma postura clara sobre um tema, né? Eu acho bonito quando a pessoa se posiciona sobre aquilo que ela pensa e vai, porque isso é determinação de Deus, né? Então você não pode ter esse ânimo dobre, né? Não pode coxar entre dois pensamentos, não pode ter essa dúvida. Ah, eu quero tanto ter essa virtude, ser determinada, mas então você tem que se decidir primeiro, né? Ser constante, ser disciplinado. Eu gosto muito, todo mundo tem falado isso, muitas pessoas têm falado isso. Enquanto não é um hábito para você, faça até ser, né? Faça aquilo com intenção, intencional, sabe? Ah, eu não sou muito de orar muito, todos os dias, mas já acorda e fala, não, eu vou orar agora mesmo, agora eu vou começar a falar, agora eu vou começar a fazer isso. E faça, seja intencional. Segundo, ter responsabilidade. Uma pessoa determinada em Deus, ela tem que ter responsabilidade pelas suas palavras e atitudes. É como eu falei, Ruth não saiu lá dizendo, olha, eu vou, mas se não der certo eu volto. Ela se responsabilizou, ela não colocou a responsabilidade de Noemi, ela se responsabilizou pelaquela sua atitude. Tanto que Noemi falou, tudo bem, é a responsabilidade dela, ela que está decidindo, a responsabilidade é dela. Então, ela deixou, né? Então, assumir as consequências, ser honesta. Tem muita gente que não gosta de admitir quando erra e por isso não sabe pedir desculpas. A gente vai errar, faz parte do processo. Eu erro, minhas irmãs, né? Todos nós erramos, faz parte do processo, mas nós precisamos pedir, assumir as consequências e pedir perdão e assumir os nossos erros, né? Mateus 5,37 diz: seja o vosso falar sim, sim e não, não. Essa é uma pessoa de responsabilidade, né? Terceiro, a gente deve seguir conselhos. A gente deve pedir conselhos. Quando a gente está muito só olhando para o nosso umbigo, a gente é capaz de tropeçar, porque a gente não vai estar olhando para frente, vai estar olhando para o umbigo. E a gente também, eu aprendo com Ruth que ela a- ouviu os conselhos de quem deu testemunho de vida de Deus para ela. Ela ouviu o testemunho de Noemi, né? Então, ali, é, Efésios 4,14 diz: é, eita, glória a Deus, que eu escrevi? Redor por todo. Ah, tá. É que a gente não deve ser levado pelo vento de doutrina, né? Por todo vento de doutrina. Então, porque você pode ouvir conselhos, de repente, de pessoas que não são pessoas de Deus. Mas aqui não, você nos direciona para a gente ouvir conselhos de pessoas de Deus, porque senão podemos ser levados para qualquer vento de doutrina, né? Pela artimanha de homens. Então, tem pessoas que são cheias de artimanhas, né? E aí, depois vocês veem essas referências e a gente deve pedir conselho, sim, mas de pessoas que você vê que têm testemunhos que têm uma vida com Deus. A multidão de conselhos da sabedoria. E também, o Provérbios 13,14 diz: o ensino do sábio é fonte de vida. Muitas vezes a gente se dá muito mal porque a gente não quer ouvir conselho, e quando a gente pede um conselho, a gente não faz, né? Eu tenho bastante experiências também, tanto eu sendo cabeça dura, quanto vendo outras pessoas sendo cabeça dura, que a gente sabe que vai cair, que vai bater, mas não houve conselho, né? E a gente não pode ser assim, né, meus irmãos? Se a Bíblia está dizendo que a gente deve ouvir os conselhos, né, dos mais sábios, aquele que exorta um sábio, ele vai ficar mais sábio ainda, né? Mas se for um tolo, vai ficar com raiva. Então, a gente precisa
se dobrar os conselhos. Noemi fez tudo, Ruth fez tudo bem direitinho, deu tudo certinho. Né? Então, que nós venhamos encontrar muitas Noemis pelos nossos caminhos. Nós precisamos de ter Noemi, queridos. Nós precisamos ser amigas. Nós precisamos ter esse amor verdadeiro, como Ruth mostrou esse amor verdadeiro. Eu sinto falta de ter essas amigas assim verdadeiras de que eu posso que você vai dizer assim, nossa, olha o que ela falou para mim. Gente, olha que lindo, assim, dessa declaração de fidelidade na nossa geração de mulheres, porque de alguma forma a cultura das trevas veio para ter essa inimizade, mas a gente sabe que isso é da cultura do reino das trevas. Então, não tenha medo de declarar o seu amor e não tenha medo de receber o amor também das outras pessoas, né, em forma de amizade. Então, essa é a virtude que nós venhamos ser determinadas a obedecer ao Senhor e que essa determinação leve a obras que glorificam a Deus. Amém? Alguém quer comentar alguma coisa? A gente viu aqui no chat, né? Devemos continuar sendo diligentes, disciplinadas, exatamente, e responsabilizar pelas nossas escolhas e decisões. Então, minhas irmãs, essa foi o nosso ensinamento, foi nosso aprendizado de hoje, né? Foram os nossos aprendizados de hoje. E eu queria convidar a irmã Leonor para fazer a oração de encerramento e apresentar esse aprendizado que o Senhor nos trouxe hoje. Se for possível, louvado seja Deus, glória a Deus. Se não, se não for possível, Miriam, então você faz a oração de encerramento. Agradecendo ao Senhor por esse momento precioso. Amém, glória a Deus. Vamos orar então. Pai de amor, bondade e graça, Deus justo e santo, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Pai, por nos reservar este momento, por esses estudos que aqui foram ministrados, que nós possamos ser essas mulheres com essa determinação, que nós possamos ser constantes na nossa fé, que possamos buscar, Pai, verdadeiramente viver e expressar o caráter de Cristo em tudo que fizermos, Pai. Que o seu nome seja glorificado nas nossas vidas, que o seu nome, que a salvação seja alcançada às outras pessoas através do nosso testemunho de vida. Que nossas vidas, Pai, possam refletir Cristo, que as nossas vidas sejam testemunhos de vidas virtuosas. Pai, assim como aprendemos com Ruth, que soube ouvir conselhos, que foi uma mulher, uma amiga leal. Ajude-nos, Pai, a também exercitar isso nas nossas amizades, na nossa vida cotidiana, que possamos estar prontas, Pai, e tenhamos, sim, bons conselheiros, boas conselheiras, que sejamos essas mulheres que assumam, sim, a sua responsabilidade diante das escolhas e decisões que têm tomado. Pai, da mesma forma, também queremos, Senhor, ter um coração que serve, servir, assim como Dorcas, que era uma mulher generosa, em tudo que ela fazia, ela era generosa. Ninguém via, aparentemente parecia que ninguém estava vendo, mas o Senhor permitiu que o nome dela fosse citado nas Escrituras, que o nome dela fosse registrado nos registros históricos da época, porque a vida dela fez diferença naquela comunidade com ela estava inserida. Pai, nós queremos ser essas mulheres que façam a diferença aonde forem. Que sejamos as mãos e os pés de Cristo aonde nós formos, Pai. Que o Senhor seja glorificado através do nosso testemunho de vida. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada uma que está nessa sala, cada pessoa que irá assistir posteriormente, que elas possam ser alcançadas pelo teu amor, que as palavras aqui liberadas, as mensagens aqui faladas, Pai, elas possam colocar em prática, porque a tua palavra diz que não é para nós sermos somente ouvintes da tua palavra, mas praticantes. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a exercer e a exercitar a piedade, a ativar em nós todas as virtudes, Pai,
que sejamos compassivos, tenhamos compaixão, sejamos misericordiosos, que possamos estender amor, assim como aprendemos com Jesus. E quando surgir situações a qual nós deveríamos nos defender para provar se estamos certos ou errados, que o Senhor nos justifique, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que possamos viver uma vida que glorifique o Senhor em tudo, em todo o tempo, dentro dos nossos lares, aonde nós formos. Assim eu oro, crendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe, amadas. Amém. Deus Amém, abençoe. amém. Deus, Obrigado. Amém. nós que agradecemos a presença de cada um de vocês. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor Amém. faça resplandecer o rosto dele sobre vós, que o Senhor vos dê a paz, não qualquer paz, mas a paz de Deus, que excede todo o Amém. entendimento, guardando a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amém. Até a próxima.